Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ler um texto aqui, pastor Marquinhos ministrou sobre ele na sexta-feira, quis me atrapalhar, né? Eu fico muito feliz quando eu estou com a palavra preparada e vem um pastor e prega em cima do mesmo texto. Mas eu sei que a pregação vai por um outro caminho, dentro de um outro propósito. A palavra de Deus ela é viva, sim, e ela se renova e aponta para muitos lugares, dentro do mesmo texto e às vezes dentro do mesmo versículo. Eu quero ler um texto aqui com vocês, Romanos capítulo 12. Romanos versículo, nós vamos ler apenas o primeiro, Romanos 12, versículo 1. Diz assim o texto: portanto, irmãos, tem uma tradução que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou esse é o vosso culto racional. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre algo que tem há muito tempo, desde a época da faculdade de teologia, quando um pastor fez uma pergunta para a sala, um professor, pastor, e sinceramente a gente teve dificuldade de encontrar uma resposta. A pergunta é a seguinte: será que nós estamos de fato oferecendo um culto que Deus quer? Será que esse culto que a gente oferece aqui todos os domingos, todas as sextas-feiras, esse culto é o que Deus quer? A nossa reunião aqui de fato glorifica a Deus ou glorifica a nós mesmos? A nossa reunião promove adoração a Deus ou apenas a gente apresenta as nossas necessidades? A nossa reunião aqui, no nosso culto, a gente agradece a Deus ou a gente apenas pede? Que culto é que nós estamos realizando? E eu vou abrir nesse domingo para falar um pouco sobre isso, mas o tema é muito amplo e eu acredito que eu não termine por aqui hoje. Mas a gente vai falar um pouco e aí numa próxima ocasião a gente vai continuar. E eu queria que você também refletisse sobre isso. Será que baú, esse espaço, esse momento, essa hora, nessa hora, nesse tempo que a gente fica aqui, 1h30, 2h30, quando o pastor se empolga, será que nesse tempo, quando ele termina, a gente pode voltar para casa consciente de que a gente prestou a Deus o culto que Ele espera que a gente preste? O tema de hoje é o sacrifício que não... Repita comigo. Mais uma vez. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Embora eu tenha lido só um versículo, esse versículo ele traz muita informação. Esse versículo tem um conteúdo muito vasto. Esse aqui é um conteúdo que está na carta aos Romanos, que é considerado o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. A gente tem o Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho que escreveu Lucas, que escreveu João, que escreveu Marcos, mas teologicamente a gente vê a carta de Paulo aos Romanos como o Evangelho que escreveu o apóstolo Paulo, por tudo que ele traz. Essa carta foi escrita no ano 57 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, era a sua terceira viagem àquela cidade, a terceira viagem missionária. E ali me parece que ele tem um encontro com Áquila e Priscila, que vêm de Roma e trazem informações a ele acerca de como estava a igreja lá em Roma. O apóstolo Paulo não conhecia essa igreja. Ele estava em Corinto levantando uma oferta para levar para a igreja, para os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por dias bem difíceis. E antes de retornar para Jerusalém com essa oferta, ele escreve essa carta.
E ele escreve essa carta aos irmãos, os cristãos que estão em Roma. Roma era uma cidade cosmopolita, Roma era uma grande metrópole. Acredita que os historiadores falam que em Roma, nesse tempo, habitavam cerca de 1 milhão de pessoas. O Evangelho chegou a Roma possivelmente por aquelas pessoas que foram batizadas no dia de Pentecostes, aquelas pessoas que viram aquele avivamento, que foram tomadas e tocadas por Deus ali. Possivelmente, algumas dessas pessoas voltaram e o Evangelho então começa a ser pregado em Roma. Muitos irmãos, muitas pessoas se converteram. E também é muito possível que o número de gentios, gentil quem é o não judeu, o número de gentios estava se tornando, e possivelmente já era maior do que o número dos próprios judeus, ou seja, pessoas de outras nacionalidades estavam se rendendo ao cristianismo. E o apóstolo Paulo sente uma necessidade de enviar uma carta. Os teólogos dizem que essa é a carta com mais profundidade teológica, com mais profundidade doutrinária que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve a esses irmãos que ele não conhecia, mas que ele pretendia conhecer. Ele fala sobre isso, que ele pretendia conhecer esses irmãos quando ele passasse por lá para ir até a Espanha. O que não aconteceu. Quem conhece um pouco da história do apóstolo Paulo sabe que ele é levado para Roma, mas como prisioneiro. Ele é levado para Roma para o seu julgamento, para ser sentenciado à morte ali naquela cidade, naquela nação. Mas ele faz a inscrição, ele escreve essa carta, e a gente poderia, tem muitas lições aqui. O apóstolo Paulo fala sobre graça, sobre justificação, fala sobre pecado, fala sobre a graça que alcança também os gentios. Ele aborda muitos assuntos, mas a gente pode, e normalmente se divide essa carta em 2 sessões. A primeira sessão ele fala sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus fez. E a segunda começa falando a respeito do que nós devemos fazer. Normalmente a gente se preocupa com o que Deus faz ou com o que Deus pode fazer. Normalmente a gente vem ao culto preocupado com aquilo que Deus pode fazer na direção da nossa vida. A gente vem ao culto pensando, eu preciso ir lá porque tem algo na minha vida que está amarrado, tem algo na minha vida que está paralisado. Eu preciso ir lá porque eu estou clamando, eu tenho necessidade de uma cura por causa de um diagnóstico. Eu preciso ir por causa disso, para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo. Então, muitas vezes nós somos atraídos à igreja e ao culto por aquilo que Deus faz, ou por aquilo que a gente acredita que Ele pode fazer, por aquilo que a gente tem fé para pensar que Ele pode realizar. Muitas vezes a gente está preso à primeira sessão aí da carta ou do Evangelho aos Romanos. Mas a gente pouco se preocupa acerca do que nós devemos fazer. A gente pouco se preocupa a respeito do que nós devemos fazer a Deus, o que nós devemos apresentar. E eu vou de novo ao texto, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. Parece que o apóstolo Paulo está num apelo ali, não é uma ordem, mas num apelo pastoral àquele povo, rogando. Imagina essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos. Eu vejo alguém ajoelhado pedindo um favor, uma ajuda, uma caridade. E ele está pedindo para que essa igreja, depois de ter terminado a primeira sessão, onde ele falou sobre graça, sobre o amor de Deus, sobre justificação, quando começa a segunda sessão dessa carta, tão profunda, tão ampla, a maior carta que ele escreveu, aí a gente vê ele clamando, rogando ao povo, aos irmãos, aqueles cristãos, que apresentem-se a Deus. Olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem, que vocês ofereçam. Tem uma tradução que fala apresentar e outra oferecer. Que vocês apresentem-se ou que vocês ofereçam. Aqui já não é mais o que Deus pode fazer. Aqui é o que nós devemos fazer. Aqui é o que nós podemos fazer. Aqui ele está falando a respeito do que nós necessitamos fazer. Isso então fala um pouco
do culto que nós devemos apresentar. É difícil falar algumas coisas sem fazer crítica a algumas coisas que a gente vê por aí. Mas, por exemplo, muitas igrejas cresceram no Brasil, trazendo a proposta de que Deus pode curar. Você que está doente, venha, porque aqui o paralítico vai andar, o cego volta a ver, o surdo a ouvir, o mudo falar. Aqui Deus cura, expele tumores. Aqui Deus elimina doenças. Pode vir, vem com fé. Eu vou orar por você. Eu vou passar a toalha com o meu suor. E você vai ser curado. Irmãos, cremos 100% que Deus cura. Cremos 100% que não há impossíveis para Deus. Cremos que Deus querendo, Ele pode fazer tudo, do impossível ao possível. E eu sei que você sabe disso e que você crê também assim. Agora, quando a gente começa a apresentar isso como o nosso marketing, como aquilo que a igreja propõe, como uma proposta de evangelho, essa proposta, de certa forma, deixa de ser evangelho. Porque a gente vem a Deus interessado somente, tão somente, naquilo que Deus pode fazer. E talvez, claro, isso seja um chamariz. Primeiro eu te chamo, te mostrando o que Deus pode fazer, para depois te ensinar a respeito do que você precisa fazer por Ele. Mas é imprescindível que a gente compreenda essa segunda parte, essa segunda seção do que Deus pode fazer. Até porque você pode orar para Deus te livrar de um problema e Deus te livrar, mas tão logo virá outro. E muitos problemas Deus não nos livra, e de muitas doenças Deus não nos cura. E não me pergunte como funciona isso, eu também não sei. Eu já orei por pessoas que estavam com câncer em metástase e o corpo todo já estava tomado por câncer, e o câncer foi curado. Agora isso não faz de mim um especialista. Todas as vezes que eu orar por alguém que está com câncer, essa pessoa vai ser curada. Já aconteceu algumas vezes. Uma vez a minha mãe trouxe do interior uma criança que estava, como é que chama aquele câncer quando é no sangue? Como? Leucemia. Minha mãe trouxe uma criança que estava com esse diagnóstico, chegou aqui fraquinha. Veio com a minha mãe, morava na mesma cidade, era parente lá. E na segunda-feira ia para o hospital, estava mal, ia tentar um tratamento aqui em São Paulo, mas estava assim, tadinho, a criança, não me lembro quantos anos, bem pequena. Minha mãe trouxe ao culto, aquela mulher queria assistir um culto, no final minha mãe me chamou, me levou até lá para orar por aquela criança. E orei por aquela criança. E ela foi, não me lembro exatamente o que aconteceu com o hospital, aqui em São Paulo, voltou. E aquela criança hoje eu não sei já, talvez já esteja até casada. Foi curada totalmente, a mãe é muito grata, porque aconteceu naquele dia, naquela oração. Deus faz isso, irmãos? Não sei, não tem uma receita para isso. Não tem uma receita, é um momento, é uma forma, é um jeito que Deus quer fazer, que Deus quer agir, que Deus quer glorificar o nome dEle. Mas não existe uma forma, eu queria orar por todas as pessoas, e que todas as pessoas fossem curadas. A gente tem um grupo aqui, que é o grupo do nosso jejum, que tem lá cerca de 400 pessoas, e os pedidos de orações vão se acumulando, porque as pessoas pedem pedido de orações por si, e tem contato com pessoas que estão sofrendo, e também pedem oração por outras pessoas. Há uma lista enorme de nomes, e a gente ora por essas pessoas, e aí a gente pega um final do ano e um começo do ano como esse, toda semana morre um, morre dois. Aí parece que a oração não tem poder, parece que Deus não tem poder, mas o fato é que a gente não controla o que Deus vai fazer, a gente nem pode querer controlar o que Deus faz. A vontade de Deus é perfeita, a palavra diz. E é essa vontade que a gente precisa compreender e aceitar, e nessa vontade glorificar o nome de Jesus. Nós temos um pastor que perdeu pai e mãe num período, num espaço de 30 dias, no intervalo de 30 dias de um para o outro.
A gente ora, apóstolo, ora, minha mãe foi levada ao hospital às pressas, está entubada. Os médicos dizem que isso é um milagre. Vamos orar, porque a gente acredita em milagre. Poucas horas depois, apóstolo, minha mãe faleceu. A gente não tem controle sobre isso. É nosso dever crer, é nosso dever orar, é nosso dever buscar, é nosso dever bater a porta. Mas a gente não tem controle sobre quando Deus responde, se Ele responde, se Ele abre, se Ele faz, se Ele opera, se Ele realiza um milagre. Nós não temos poder sobre Deus. É Deus que deve ter poder sobre nós. Você pode dizer amém? Dar um aplauso a Jesus? É Ele que deve ter poder sobre a nossa vida. E não o contrário. Então, irmãos, eu tenho algum tempo pensado sobre isso, e esse ano, que é o ano da gente firmar a nossa casa sobre a rocha, e a nossa casa igreja, Ibaú, sua casa, eu penso que esse ano é ano da gente rever algumas coisas, a gente se ajustar algumas coisas, para que a gente de fato tenha presente um culto a Deus, que seja o culto que Deus espera. E eu tenho certeza que para que isso aconteça, bastante coisa, muita coisa, precisa mudar aqui. E eu quero te convidar a colaborar com as mudanças necessárias, a partir de você, para que de fato esse culto agradável a Deus, ele aconteça. Esse culto, que é o culto que Deus espera, aconteça. Não é que Deus depende do nosso culto, Deus não depende da nossa adoração, Deus não depende do nosso louvor, isso somos nós mesmos que precisamos, mas a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a entregar. Ele fala assim, rogo-vos, pois, que apresenteis. A gente tem algo para apresentar, mas a gente não pode apresentar de qualquer jeito. Tem uma forma para a gente apresentar, para a gente se apresentar diante de Deus. Tem uma maneira, tem um jeito. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí nas próximas semanas que eu estiver pregando aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero que você venha, que você aprenda. Porque eu quero que essa igreja seja uma igreja tomada de uma atmosfera, que é a atmosfera da presença e da glória de Deus. Porque, irmãos, sinceramente, essa é a minha percepção. Você, de repente, está mais apaixonado por Jesus do que eu e você não percebe isso. Mas, para mim, já tem um bom tempo que a gente raramente presencia uma atmosfera de glória de Deus dentro dessa igreja. Em alguns encontros, em algumas atividades que a gente faz, a gente até tem, poxa, a presença de Deus era muito, muito forte, mas, sinceramente, essa é a minha percepção, e pode ser porque talvez eu esteja mais frio do que você, isso também é um problema, a gente precisa ajustar isso de maneira individual, disso que a gente precisa ajustar, a começar de nós, mas já tem um bom tempo. E para mim é difícil como pastor, porque se eu me sento ali, eu falo, poxa vida, o som, a voz da Maria está horrível. Aí eu já fico com aquilo na cabeça e eu já não, acabou, né? O som, podia melhorar esse som. Aí eu olho outra coisa e vejo um outro problema ali. Eu vou aqui, vou ver como é que está a transmissão na internet, a transmissão caiu. E aí é difícil para mim. E você que está aqui, que não está olhando, observando bastidores, talvez seja um pouco mais fácil. E talvez a sua percepção seja outra, e glória a Deus se for. Mas a gente precisa produzir uma atmosfera onde essas coisas sejam quebradas e para mim, precisa começar fazendo as coisas funcionarem. Extraindo de tudo que a gente tem, que a gente pode dar o melhor. Porque aqui a gente não está falando o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer, mas o que a gente pode, deve fazer. Mas fazer e entregar o melhor que a gente puder entregar para Deus, para eu subir esse culto aqui, eu preciso chegar na melhor forma, no sentido de preparação espiritual, de preparação intelectual, de preparação do texto, da palavra, e claro, sobretudo a unção e do mover espiritual de Deus sobre a minha cabeça, para chegar aqui e sermos que contribuem para que essa atmosfera, ela tome conta desse auditório. Quando eu falo da dificuldade de perceber essa atmosfera, eu não estou culpando só quem está atuando em uma área, quem está desenvolvendo um trabalho aqui, quem está nos bastidores, ou o auditório. Eu me coloco como o principal responsável. Porque a gente não pode se acostumar a vir ao culto e entregar de qualquer forma, de qualquer maneira, ou pior ainda, vir ao culto só para buscar.
A gente precisa mudar isso. E eu quero te convidar em 2026, que Baú esteja cavando para encontrar essa rocha, e dessa rocha, meu irmão, beber da água pura, da fonte cristalina, que jorra para a glória de Deus, e nós vamos fazer isso juntos. Se você está comigo, então se expresse, se alegre, e dá um aplauso ao Senhor. Então isso foi um pouco da introdução. Vou vir aqui para o texto que eu tenho preparado para a gente compartilhar hoje. Bom, Paulo inicia então aqui o capítulo 12, essa sessão de Romanos, com uma expressão decisiva: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Isso aqui não é uma ordem fria, mas é um apelo pastoral que o apóstolo faz àqueles irmãos romanos. Paulo começa dizendo: não pela lei, tampouco pela obrigação, mas pelas misericórdias de Deus. A gente não pode chegar aqui para apresentar o nosso culto pela lei, por obrigação, por imposição. Outro dia eu até falei, que você deve obrigar os seus filhos são menores, vivem com você, é você que paga a conta, é você que põe comida dentro de casa, você deve trazê-los sim. Outro dia alguém disse: mas se eu levar meu filho, obrigado, eu tenho medo dele de ter um ranço, um ódio pela igreja. Irmãos, se vir para a igreja é bom. Não, mas eu não obrigo. Então, por que quando ele não quer ir para a escola, não quer acordar para ir para a escola, você obriga ele a acordar? Por que quando ele é menorzinho e não quer comer brócolis, você obriga a comer brócolis? Por que quando chega a data de tomar vacina, você obriga a tomar vacina? Não, mas não quero, vou ficar com ódio. Vai com ódio mesmo. Agora para a igreja não. Não, voltando aqui. Eu estava aqui, eu abri um parênteses só para a questão das crianças. Porque a gente está firmando a casa sobre a rocha, a gente tem que ajeitar bastante coisa da nossa casa lá. E paralelamente acertar também muita coisa da nossa casa aqui. Então ele não fala por obrigação. Nós adultos não devemos e não viremos ao culto por obrigação. Não devemos vir porque o discipulador está botando pressão. A gente não deve vir porque eu sou pastor, eu tenho que ir. A gente não deve vir porque eu sou discipulador, eu sou líder de célula, eu tenho que ir. A gente sabe o nosso dever. Mas se a gente fizer só por isso, só pelo nosso dever, só pela nossa posição, quão miserável nós seremos. Então o apóstolo Paulo fala assim: pelas misericórdias eu rogo que você se apresente, que você apresente o seu culto, pelas misericórdias. Isso é entendimento, de reconhecer a misericórdia de Deus se renovando todos os dias. E porque a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, é que nós não somos consumidos. Isso já é mais do que suficiente para a gente vir aqui passar essas poucas horas buscando a face de Deus, apresentando o nosso culto a Ele. Até essa primeira parte, o apóstolo Paulo apresenta o que Deus fez por nós, e agora o apóstolo Paulo começa a falar do que nós devemos responder a Deus, do que nós podemos fazer e devemos fazer. E aqui tem uma virada, não só nessa carta, mas tem uma virada também na nossa compreensão no que diz respeito ao cristianismo como ele deve ser. O cristianismo não termina com a salvação, ou na salvação, ou na morte de Jesus, ele começa aí. O cristianismo não termina na salvação, ele começa na salvação. O cristianismo não termina quando Jesus morre, o cristianismo começa aí, quando ele morre por nós e ele ressuscita por nós. Então, o texto fala: rogo-vos que vos apresenteis como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o pecador trazia o sacrifício. O sacerdote oferecia esse sacrifício e o altar recebia esse sacrifício. 3 personagens que eu pedi para que fossem colocados aqui nessa arte. Ali a gente tem o pecador, ou o sacerdote, se a gente posicionar dessa forma, um altar e o sacrifício. O sacrifício era trazido, eles traziam no dia da expiação ao templo, e no templo havia o sacerdote que ia oferecer esse sacrifício, e a gente vai falar como deve ser esse sacrifício, como deveria ser,
para que obtivesse da parte de Deus o perdão dos seus pecados. O pecador trazia, o sacerdote oferecia, e o altar recebia o sacrifício. Agora, em Romanos 12:1, a gente vê essa virada aí. Virou, aqui já não é mais Antigo Testamento. Porque Jesus se fez sacrifício por nós. E Ele foi o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi o próprio Cristo. E se a gente adquire hoje o perdão, é por meio daquele sacrifício perfeito, que foi o Cristo, a ovelha muda levada perante os seus tosqueadores, que foi morto, crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou para trazer a salvação a cada um de nós. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo apresenta, a partir do capítulo 12, a mesma pessoa aqui, ela é o sacerdote e ela é também o sacrifício. Ela é o sacerdote e ela é o sacrifício. Em vez de oferecer um sacrifício morto, como acontecia no Antigo Testamento, agora essa pessoa oferece uma vida de adoração e de consagração contínua, onde a vida se torna agora um culto a cada momento, onde agora há uma renúncia ao egoísmo. Esse sacrifício agora que nos desafia a olharmos além de nós mesmos, e esse desafio, ou esse sacrifício, que é um convite à generosidade e amor ao próximo. Agora a pergunta que surge é: em que área da vida precisamos focar menos em nós e focar mais em Deus? Bom, o primeiro ponto aqui que a gente quer tratar é que existe agora um novo tipo de sacrifício, que deve ser uma entrega contínua. Ele fala que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora não existe mais o sacrifício de levar uma ovelha, de levar uma pomba, de levar um animal para que o sacerdote sacrifique no altar. Agora a diferença. Agora existe um outro sacrifício. Quando se levava o animal, ele era morto, e o sangue dele era quem atestava o sacrifício, que o sacrifício havia sido realizado. Ou seja, o animal que era levado, o sacerdote levava para o altar, para o Santo dos Santos, para sacrificar. Esse animal, ele era morto, e só quando morto é que o sacrifício de fato havia se tornado efetivo. Agora aqui no Novo Testamento, nessa carta que Paulo escreve, nessa segunda seção em que fala o que nós devemos fazer, ele fala assim: sacrifício vivo. O que é um paradoxo, porque sacrifício tem que ser morto. O sacrifício é morto. Mas ele fala: vos apresenteis como um sacrifício vivo. Porque no sistema do Antigo Testamento, sacrifício bom era sacrifício morto. Essa é coisa do Maluf, né? No Antigo Testamento, o sacrifício bom era um sacrifício morto. Agora, no reino de Deus, sacrifício aceitável é o sacrifício que continua vivo. Vou repetir, agora, na era da graça, no Novo Testamento, no tempo em que vivemos, o sacrifício bom, o sacrifício aceitável, é o sacrifício que continua vivo. Repita comigo: sacrifício vivo. E aí a gente vai aprender um pouco sobre isso. Quando fala de sacrifício vivo, aponta para o fato de que Deus não quer um momento de emoção no altar, mas que Ele quer uma vida toda entregue a Ele no cotidiano, no dia a dia. Olha, irmãos, a gente tem o culto racional, tem muita informação nesse texto, eu quero falar sobre cada uma em seu devido momento, mas adiantando aqui a questão do culto racional. A gente pode ser emocional, claro, nós somos seres emocionais.
E algumas vezes a gente é tomado por um momento de emoção, e não há nada de errado a gente ter momentos que mexam com a nossa emoção no culto, e a gente vem ao altar movido por essa emoção, por esse momento que mexeu nas nossas emoções, e a gente vem aqui, a gente oferece o sacrifício de vou negar a mim mesmo, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu assumo um comprometimento com Deus, mas esse sacrifício fica no altar. Isso é Antigo Testamento. Agora, Deus não quer apenas um momento de emoção no altar. Ele quer uma vida inteira entregue a Ele. Não apenas no altar, não apenas na igreja, mas no cotidiano, no nosso dia a dia. Na hora que termina o culto, que a gente continua, diga amém. Quando eu encerrar o culto e te enviar para essa semana, o seu culto continua. O que Deus espera de nós é que o nosso culto seja contínuo. E se você entende isso, por favor, dá um aplauso a Jesus, para que seja isso na sua vida. Salmo 51, 16, 17, sacrifícios agradáveis. Ali aponta como o sacrifício que é agradável, é o espírito quebrantado. Coração contrito, espírito quebrantado, Deus não rejeita essa oferta. Oferecei-vos, apresentai-vos, Deus não rejeita essa oferta. Oséias 6,6 diz assim, quero misericórdia, Deus falando, e não sacrifício. Não é a morte de um animal, de uma ovelha, de um pombo. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga sem olhar atrás. É esse sacrifício que Deus espera, é o que a gente pode e deve fazer. E esse é o nosso culto, o culto que a gente deve apresentar a Deus. O sacrifício vivo, ele dói mais do que o morto. Por quê? Porque o sacrifício vivo pensa, o sacrifício vivo escolhe, o sacrifício vivo luta contra a sua própria vontade. O sacrifício vivo pensa, e porque pensa, escolhe, pode escolher e quer escolher. Você aí ficou pensando, nem morto que eu vou abandonar minhas redes sociais no carnaval, aí que o bicho pega. Nem morto que eu vou sair dos grupos do WhatsApp na semana do carnaval. O pessoal do meu emprego tem tanta coisa para mostrar nesses dias. Você pensa, logo você escolhe. O sacrifício vivo dói mais do que o morto. Ele luta contra a sua própria vontade. A gente tem diante de nós todo um cenário tentador. E a gente vivo precisa se fazer de morto e não cair nessa tentação. Você sabe, a gente tem muita gente querendo que Deus faça algo. E a gente se compadece com essas pessoas, a gente ora por essas pessoas. Mas muitas vezes a gente vê que essas pessoas que precisam de algo com urgência, de uma cura, de um milagre, de que Deus traga o seu filho de volta, o seu marido, a sua esposa. E essas pessoas vêm ao culto, acreditando no que Deus pode fazer, mas isso independe delas, independe de que elas apresentem algo a Deus, elas só esperam que Deus faça, elas vêm acreditando que se ela vier aqui, Deus faça, e aí a pessoa vem ao culto, passa alguém, ela olha torto. Ela vem ao culto, mas está em rodinha, envolvida em fofoca o tempo todo. Mas como é que pode uma pessoa que está com câncer, já está com um diagnóstico aí terrível, está envolvida em fofoca?
está em rodinhas de fofoca. Como é que pode uma pessoa que está debilitada, que está com um problemaço dentro de casa, que deveria ter o foco sem orar e buscar a Deus, em clamar por Ele, por misericórdia dEle, em apresentar a sua vida em oração, em consagração, em jejum, ela está aqui olhando torto quando alguém passa. Sacrifício vivo dói mais do que o morto. A gente precisa aprender, irmãos, se apresentar dessa forma, se apresentar desse jeito. Você quer tanto que Deus faça, mas você não consegue amar o seu irmão que você vê. Você quer tanto que Deus faça, mas você está envolvido em todas as fofocas, você está dentro. A sua vida está na penumbra. Você não perde um culto, você está aqui e tem, claro, suas boas características, mas tem coisa que era para você ter negado faz tempo. Tem coisa que você trouxe lá do mundo e era para você ter rejeitado faz tempo, mas você insiste em continuar vivo naquilo. De reclamar, de murmurar, de criticar, de se ofender por tudo, ninguém pode falar nada, está ofendido, fica mal-humorado, fica chateadinho, fica chupetinha, precisando tanto de um milagre, precisando tanto de uma intervenção divina, precisando tanto de uma cura, precisando tanto de uma resposta, você está envolvido com coisas banais. Ser sacrifício vivo dói mais do que sacrifício morto. Me lembro uma vez que morreu, os mais velhos já me ouviram falar essa história algumas vezes, e sempre quando eu falo que a gente precisa morrer para as coisas desse mundo, eu me lembro desse fato. Morreu lá um senhor, cidade pequena, ele era uma pessoa obesa, a família não tinha recursos, e a prefeitura cedeu um caixão, aquele caixão, o piorzão, sabe, que a madeira não é madeira, um papelão. Fizeram o velório, e aí foram levar esse senhor para o cemitério, transportaram no carro, desceram do carro ali, já na entrada do cemitério, o cemitério tinha um certo declive, e estavam ali segurando a alça, e de repente o fundo do caixão estoura, e o gordinho sai ladeira abaixo. Que situação! Você dá risada porque não é você, né? E se fosse você também, não ia dar mesmo. Mas o fato é que esse gordinho rolou ladeira abaixo, foi aquela convulsão, aquela coisa toda, corre, ajuda, pega, o que faz agora? O caixão estourou e deu um certo trabalho. Mas a pergunta que se faz é, o morto reclamou? Será que o morto brigou porque a família não comprou um caixão melhor? Será que o morto foi lá reclamar com o prefeito, com o vereador, com a assistência social da cidade que cedeu aquele caixão horrível, sendo ele uma pessoa tão pesada? Não, fez nada, porque estava morto. Às vezes a gente está fazendo muita coisa que não deveria, se queixando, reclamando, resmungando, murmurando, criticando, julgando, condenando. A gente está tão vivo que não pode encostar na gente, que a gente já está partindo para a agressão. A gente está tão vivo que dentro de casa qualquer coisa que aconteça, por mais banal, é sinônimo de gritaria, de confusão, de contenda, que às vezes dura uma noite toda. A gente está tão vivo, pensando apenas em nós mesmos, que a gente não tem capacidade de olhar para o lado e se perceber e se dar conta que tem alguém sofrendo muito mais do que nós estamos sofrendo. Sacrifício vivo dói mais do que sacrifício morto, porque ele pensa, porque ele escolhe e porque ele luta contra a própria vontade. O corpo no altar, que o apóstolo Paulo diz, apresenteis os vossos corpos. Apresentar aqui deve ser lido como um ato não definitivo, mas contínuo. Se a gente colocasse esse verbo no gerúndio, seria apresentando
deve ter uma continuidade no nosso oferecer, no nosso ofertar, no nosso apresentar o corpo. E no pensamento bíblico não fala o corpo aqui, não fala apenas de carne. Ele fala de decisões, ele fala de apresentar os hábitos, os desejos, as rotinas, os relacionamentos, o uso do tempo e dos nossos recursos. É o que a gente deve apresentar. E não apresentar de maneira única, mas apresentar de maneira contínua. Decisões, hábitos, desejos, rotinas, relacionamentos, o uso do nosso tempo e dos nossos recursos. Não lê a Bíblia há tanto tempo porque diz que não tem tempo, mas passa horas e horas no scroll, né? Horas e horas no dedinho. 1 Coríntios 6, 19 e 20, ali diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. O altar não é mais um lugar. O altar agora é uma vida. O altar agora é a sua vida. O altar agora é a minha vida. E um sacrifício santo e agradável. A palavra santo significa separado, distinto, consagrado. O agradável aqui é ser aceito por Deus. E não ser aceito pelo padrão humano, mas ser aceito por Deus. Porque eu fui separado para um propósito. Eu fui consagrado a Deus. Isso é o ser santo. Ter uma vida santificada. Hebreus 13, 15 e 16, oferecemos sacrifícios de louvor e não vos esqueçais da prática do bem. É a gente oferecer o nosso sacrifício, a nossa vida, a nossa consagração, uma vida consagrada a Deus, que se torna uma vida de adoração a Deus, uma vida de louvor a Deus, é o que Deus espera de nós. Deus se agrada de caráter antes de performance. Deus se agrada de obediência antes de aparência. Apresente-se, irmãos, com a sinceridade de quem sabe que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe. E a aparência pouco importa para quem sabe de tudo, para quem vê tudo, para quem é onisciente, onipresente e onipotente. Bom, se eu falei no primeiro ponto aqui um novo tipo de sacrifício, que em resumo é uma entrega contínua, também eu quero falar sobre um novo sacerdócio, onde cada crente é responsável pela entrega. Lá no Antigo Testamento, levava-se o animalzinho para o sacerdote e terceirizava. Não, faz aí, faz o sacrifício aí. O sacerdote tinha como função e missão fazer exatamente isso. Mas, de certa forma, a gente terceirizava. Quem levava ali, terceirizava. Toma aqui o animalzinho, oferece aí, meu nome é João Coimbra dos Santos, oferece aí pelos meus pecados. Agora não, no Novo Testamento, cada um de nós, cada crente, é responsável pela sua própria entrega. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria entrega. Ninguém pode entregar pelo outro. Cada um de nós somos os sacerdotes, e precisamos ser esses sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, nem todos podiam ser sacerdotes. Agora, no Novo Testamento, 1 de Pedro 2, 5 e também o versículo 9, ali apresenta como um sacerdócio santo. Eu e você, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Agora, nós somos feitos sacerdotes. Devemos entender o que é o sacerdócio e ter um sacerdócio realmente que seja aplicável. Muitas vezes em reuniões de homens, em redes de homens, em seminários para homens, a gente fala sobre o homem exercer esse sacerdócio. Mas na verdade esse sacerdócio tem que ser exercido por todos nós. A começar o sacerdócio pela entrega da nossa própria vida, do nosso próprio sacrifício, da nossa própria existência. E aí não existirá mais fé terceirizada. Você não pode viver de uma espiritualidade que foi herdada, você não pode viver da fé do pastor, você não pode viver da unção de terceiros. Agora é você o sacerdote.
Ah, o sacerdote que era descendente de Arão, da linhagem de Arão, ele era apto a oferecer o sacrifício. Agora não, não é terceirizado. Você não pode viver da fé dos seus pais. Ah, minha mãe está orando por mim, glória a Deus. Não viva pela fé dos seus pais. Pela fé, o meu pastor é um homem de Deus, vive pela fé do seu pastor. Pela postura, posicionamento, escolha, decisão e sacrifício do outro. Não, o sacrifício do outro não serve como seu sacrifício. Isso é individual, é pessoal. O sacerdote, então, no Antigo Testamento, preparava o sacrifício, examinava, cuidava e levava para o altar. Por que examinava? Porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Você sabe como é judeu, né? No que diz respeito a lucro, lucratividade, dinheiro. E se não houvesse um exame, uma aprovação prévia do sacerdote, os animais que chegariam lá seriam os piores animais que existia lá no curral. Ele ia escolher a pior ovelha, aquela ovelha cega de um olho, manca de uma pata, surda de um ouvido. E ele levar essa ovelha, ofereça aí, sacerdote, para cobrir os meus pecados. Não, o sacerdote olhava, a ovelha precisava ser saudável, o animal precisava ser 100% saudável, não podia ter manchas. Tinha que ser de fato uma oferta. Apresentai-vos, ofertai-vos. A oferta tinha que ser sem mancha. Não podia ser manca. Isso cabe muito bem para a hora da oferta, que tantas vezes a gente dá uma oferta manca, né? A oferta manca que é, podendo dar melhor, a gente dá pior. Podendo entregar o melhor, a gente entrega o pior. A gente entrega o animalzinho lá, o que nasceu por último, sabe? A mãezinha dele lá teve 12 filhos. O 12º mais fraquinho, mas tal, que não conseguia se reabilitar, eu vou levar esse como sacrifício. Não. A oferta não pode ser manca. A oferta não pode ter mancha. Então o sacerdote no Antigo Testamento, ele examinava, ele cuidava, até o momento de levar essa oferta ao altar. Agora hoje, é você que prepara a sua própria entrega. É você que prepara, você que define, você que cuida. É você que leva essa entrega ao altar. Provérbios 4, 23 fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda para não ser roubado, querendo levar a Deus o pior, querendo entregar a Deus o pior. O domingo, o dia do nosso culto, a gente não pode chegar aqui para entregar o pior, exaurido, cansado de um dia, que você fez 1001 coisas, 1001 passeios, e correu, vai chegar aqui, só o fiozinho da rabiola, vou lá adorar a Deus, morto, acabado. A gente já tem uma exceção na sexta, que a gente vem depois de uma rotina cansativa, de uma semana de trabalho, de trânsito, de tanta coisa. Já é uma exceção. Mas ainda assim, quando a gente cruza a porta, que a gente entra aqui no templo, a gente tem que deixar tudo isso. A gente tem que se purificar, para a gente entrar aqui e ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode dizer amém, aleluia, dá um aplauso bem forte a Jesus. Você prepara a sua própria entrega. Ninguém decide por você. Ninguém decide o que você consome, ninguém decide o que você cultiva e ninguém decide o que você permite. Isso é responsabilidade sua. O sacerdote olhava e decidia, não, essa ovelha aqui não dá não. Olha aí, tem 3 patas. Não, essa ovelha não dá não, essa ovelha aqui não tem. Cadê a orelha dessa ovelha? Não, essa ovelha é toda manchada, não. Agora é você que decide. A decisão é sua, você que decide. Ninguém vai poder decidir por você o que você consome. A gente está aqui instruindo, a gente orienta, a gente aconselha. Olha, não consuma o próximo final de semana as mídias sociais. Não consuma TV no próximo final de semana. Mas é você que decide. Porque ninguém pode decidir por você o que você consome, o que você cultiva. A gente pode orientar você,
a lançar boas sementes. Hoje é dia de lançar uma semente extraordinária para começar o seu ano, abrindo as portas do seu ano, lançando uma semente extraordinária num solo extraordinário, por uma colheita sem precedentes. Eu profetizo que vai ser assim na sua vida. Você vai semear uma semente extraordinária num solo extraordinário para ter uma colheita que até hoje você não teve. Se você é crente para receber, então toma posse e se expressa em nome de Jesus. Agora a decisão é sua, fazê-lo ou não. A decisão é sua, deixar que algo tome o seu coração dizendo você não pode, você não tem, você não consegue. A gente fez aqui um propósito e a gente definiu valores, até um certo valor. Depois a gente disse, olha agora, daqui para baixo, você define o valor. Significa que você poderia ter se levantado e falar, olha, o valor que eu creio que eu consigo semear é de R$5. Pronto, irmão, está resolvido. Está resolvido. Cada um examine a si mesmo, está resolvido. E aí eu fico impressionado que fica, sei lá, 300 pessoas sentadas. Porque não conseguem entender a importância daquele momento. Não conseguem entender que essa é a hora de apresentar-se. Essa é a hora de apresentar-se como um sacrifício vivo. Tendo a oportunidade de, não deu aquele valor, aquele outro muito menos, ao outro. Mas agora, a escolha é você que faz. Tem 5, tem 1, tem 50 centavos. Eu só tenho 10 centavos, misericórdia. Traga a semente. Porque é de 10, se multiplicada vezes 100, era 10 centavos, agora são R$10. E na próxima você já vai ter uma outra condição, e aí você vai desbravando, e aí vai evoluindo e vai crescendo, como a gente vê muita gente fazendo aqui. Gente que quando chegou aqui, outro dia alguém disse, a minha primeira primícia era de R$7. Não importa. Desde que haja fidelidade, que seja consciente, desde que seja sua escolha, seja racional, vai e faça, porque ninguém pode decidir por você. Aqui ele fala de apresentar um culto racional. Há uma palavra grega que é lógicos. Essa palavra remete à lógica, à racionalidade, mas nesse contexto ela também pode ser aplicada como espiritual. Então é um culto racional / espiritual. Romanos 12:1, aí dentro que a gente está lendo, apresenteis, né, esse é o vosso culto racional ou espiritual. Esse culto não é um culto ritualístico, sabe, aquele ritual. Não é um ato de desespero. Porque eu disse que algumas igrejas promovem uma oferta de solucionar o seu desespero. Tem uma grande no Brasil, que fora do Brasil, o nome dela é Pare de Sofrer. Olha que título, que nome para a igreja. Puxa vida, passei lá na frente, pare de sofrer, é aqui que eu vou entrar. Vai atrair todos os desesperados que estão sofrendo. E você pode parar de sofrer dentro de uma igreja? Claro que pode. Mas isso não vai ser para sempre, não. Não vai ser o resto da sua vida aqui, não. Parar de sofrer, irmãos, é só na eternidade, quando Jesus vier nos buscar. A palavra de Deus diz, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais lágrima, Ele secará dos nossos olhos toda lágrima. Pare de sofrer só na eternidade, ali não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, somente ali. Mas aqui, irmãos, irmãos, se te disseram o contrário, te enganaram, deve ter sido coisa do pastor Matos. Eu não faço isso com você. Não, aqui a gente sofre. Aqui a gente sofre. Aqui existe sogra. Aqui a gente sofre. Aqui existe gerente. Aqui existe encarregado. Né? Aqui existe CEO. Agora tem os nomes assim. Né? Agora, aqui existe pessoas que vão te perseguir. Aqui existe sofrimento. Existe aquele vizinho abençoado, aquela vizinha. Aqui existe imposto, né? Aqui existe imposto.
O taxade, todo dia ele inventa uma taxa nova. A gente vai sofrer. Vai sofrer, pastor Marquinhos, comprei um carro, agora tem que pagar IPVA. Pois é, aqui vai sofrer. A gente se alegra um dia e chora no outro. É assim. Onde eu estava? Então não é um ato de desespero o nosso culto. A gente pode chegar aqui desesperado. Podemos sim, podemos ser atraídos e termos entrado por essa porta porque a gente estava desesperado. Mas depois, a gente precisa, agora, racionalizar. Agora a gente precisa entender e discernir o espiritual. O culto racional aponta para que a gente não tenha um culto baseado somente nas nossas emoções, mas que a gente tenha capacidade de racionalmente discernir o mundo espiritual que vivemos. A disposição de um culto, da realização de um culto que seja espiritual, onde a gente vem para entregar a Deus o melhor que a gente pode entregar, para apresentar a Deus a nossa vida como sacrifício vivo. Olha, eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu decidi servir a Deus. Eu poderia estar lá nos bloquinhos. Você poderia estar lá, nua. Você está aqui, sóbria, bem vestida. Você podia estar lá, bêbado. Você podia estar lá, drogado. Você poderia estar lá, curtindo a vida doidado. No entanto, você não, quer estar aqui, na casa de Deus, porque eu reconheço o que Ele fez, eu reconheço o que Ele é, e eu sei o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Adorar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com toda a minha fé. Se essa pessoa é você, meu irmão, então se alegre em Deus. Esse culto é um culto intencional. Eu tenho intenção de realizar esse culto. É um culto consciente. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu não estou tomado por um desespero. Eu não estou tomado por uma nuvem, por uma cegueira, É consciente. Esse culto é alinhado à verdade. Esse culto é uma escolha deliberada de viver para agradar a Deus, vivendo com entendimento e com propósito. É uma escolha. Os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade, diz João 4, 23 e 24. Essa é uma escolha de realizar esse culto. Apresentai-vos a Deus é contínuo. Nosso culto vai terminar, eu já vou encerrar aqui. Mas ele continua na segunda, na terça. Ele continua durante o período do carnaval. Nosso culto continua no trabalho, no trânsito. Porque tem gente que no trânsito não tem culto, só tem xingamento, só tem palavrão. Desfere golpes, palavrão, xingamento na direção de todo mundo. Ô irmão, você não é lá da Ibaú? Diga que não. Se você for essa pessoa, daqui a pouco vai chegar o adesivo. Não cola adesivo da Ibaú no seu carro, se você for andar no trânsito aí xingando todo mundo. Eu sei que tem alguns que não põem mesmo, acho que deve ser por isso ou por coisa pior. Como é que vai pôr o adesivo na Ibaú e vai entrar no motel com um amante? Não dá, né? Como é que vai ter o adesivo da Ibaú e vai parar na porta do boteco para encher a cara? Não dá. Esse é o nosso culto racional. A gente não está aqui velado, cego, desesperado. A gente está aqui porque a gente escolheu, é intencional, é consciente. Eu quero estar aqui para entregar a Deus. Eu quero estar aqui para adorar a Deus. Eu quero estar aqui para cultuar a Deus. Para declarar como Ele é grande, como Ele é poderoso. Grande é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Tem alguém do louvor aqui já? Não, está acabando, irmãos. Está esperando o quê? Achando que vai até as 10 hoje? Não, até as 9, já estou atrasado. Cadê o meu tecladista aqui? Esse ano é o ano de firmarmos a nossa casa sobre a rocha. Esse ano a gente é o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício que não morre. Nós somos os sacrifícios
que se apresenta vivo diante de Deus. E o sacrifício vivo dói mais, é mais doído do que o sacrifício morto. Eu quero mudar a realidade dos nossos cultos junto com você. Eu quero que você queira isso também. Eu quero que você tenha discernimento do que é cruzar aquela porta. Eu vou falar mais sobre como a gente deve se apresentar aqui no próximo momento. A gente não pode vir aqui se apresentar de qualquer forma, chegar aqui de qualquer forma, se apresentar de qualquer forma e dizer, estou apresentando o meu culto a Deus. De qualquer forma, não. Esse lugar deve atrair a glória de Deus. E não é pelas paredes, não será pelo telão, pela iluminação, pela fumaça, pela música. Esse lugar vai atrair a glória de Deus, porque nós passamos a semana realizando o nosso culto contínuo. E quando a gente chega aqui, a gente pega uma brasa daqui com outra de lá, e esse lugar vai incendiar da glória de Deus. A gente não vai fazer publicidade dizendo pare de sofrer, não. A gente vai deixar que a própria glória de Deus seja a maior publicidade de alguém que nunca entrou aqui, quando entrar, cair no poder e na glória de Deus, para se levantar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quanto tempo que eu não vejo tanta coisa que nós já vimos um dia. Isso não é saudosismo, mas é a necessidade da gente resgatar, porque às vezes a gente perde e não percebe que perde. Lá em Apocalipse fala-se de um amor que se perde, que o cotidiano rouba, que os problemas, que o sofrimento nos privam, nos tiram esse amor, o primeiro amor. A gente vai precisar cavar de volta, porque a água que a gente começou a beber, ela foi ficando poluída, turva, contaminada, e a gente não se deu conta e continuou bebendo e só fomos adoecendo. Chegou a hora da gente cavar mais profundo. Nós vamos encontrar água mais limpa, mais saudável, e essa água terá o poder de nos curar. Quando nós cruzarmos essa porta, nós já cruzaremos adorando. Aí antes do culto começar, nós já estaremos orando. Não vai ser baderna, gritaria, risadaiada, gente contando piada, não. A gente vai entrar aqui para sentir essa atmosfera, para viver essa atmosfera, para ser parte integrante dessa atmosfera e para voltarmos para casa com essa atmosfera, onde as portas do inferno definitivamente não prevalecem sobre a nossa vida. A gente não pode vir aqui para ter um lugar de passeio, para ter um lugar de ir sem propósito, para ter um lugar de ir porque religioso, eu aprendi que o domingo eu tenho que ir na igreja. Não, nós vamos vir aqui. E quando um músico que passou a semana cultuando a Deus, sendo um sacrifício vivo, quando ele tocar o primeiro acorde no instrumento, a igreja já está em chamas, incendiada. Quando um pastor subir aqui para começar uma pregação, a igreja já está em expectativa, querendo se encher ainda mais do que cheia já está, querendo incendiar ainda mais do que em chama já está. Isso é o nosso sacrifício vivo. Nós viremos e voltaremos na disposição de entregar mais, de entregar mais, de entregar mais, de entregar mais. Se você quer ser essa pessoa, eu te convido a ficar de pé. E a gente pode começar um novo tempo. Um novo tempo na Ibaú. Um tempo onde você vai chorar, onde você vai desaguar, onde você vai sentir presença, glória, unção de Deus, cura, libertação de Deus, porque não foi isso que você veio buscar, você veio só para entregar. Mas é impossível sair de mãos vazias. Quando Deus está ali, alguma coisa sempre acontece. Nós vamos atrair, irmãos. Não há culto se não houver presença de Deus. Não há culto se não houver glória de Deus. Não há culto, será um negócio vazio, cansativo, e que aos poucos a gente vai, hoje eu não vou não faz mais importância, não tem mais relevância, não é mais necessário. Uma vez que a gente provar, a gente não vai viver sem mais.
A gente precisa aprender a provar, se alimentar, porque a gente é o sacrifício, nós somos o sacrifício que não morre. Sacrifício vivo dói mais do que sacrifício morto. Eu te chamo a morrer para si mesmo e viver para Cristo. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Feche os seus olhos. O nosso culto, qual culto a gente pode e deve apresentar a Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto que apresentamos ao Senhor. Não é hora de pedir, é hora de adorar. Não é hora de pedir por nada, não peça nada. Agora só adore, diga como Ele é grande, diga como Ele é poderoso, diga como Ele é Senhor, diga quão grandes são os seus feitos, Senhor. Diga a Ele quão maravilhosa é a tua presença. Diga a Ele como é bom viver em tua casa. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Adore adore a Ele em espírito, em verdade. Adore, esse é o vosso culto. Esse é o vosso culto. Adore ao Senhor. Teu fogo age em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrando com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, se não há verdade em nós?
de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, me entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Vamos! E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. E não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. e não se apagará. Que o nosso louvor lágrimas vazias. Senhor, a tua presença. Almejamos, Senhor, tua presença. Precisamos, Senhor, tua presença. Precisamos tua presença em nós. Toma essa casa, Senhor. Receba a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. O nosso culto, Senhor. Oh, Rabashiri Alassuri Andalabaxeira Andalabassori Andalabazu. Ah, toma esse lugar, Jesus. Toma essa casa. Essa casa é sua. A glória é sua, totalmente sua. Nos ajuda a entregarmos, nos ajuda a apresentarmos, nos ajuda a ofertarmos, Senhor. Essa casa é sua, essa é a sua casa, Senhor. Que o nosso louvor não seja fruto de obrigação, de lei, de pena, de desespero. Que não seja fingido. Essa casa é sua. Seja o momento de lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrando com os lábios os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias, Obrigado, Jesus, por tua palavra, por esse tempo. É um recomeço. O Senhor nos adestre as nossas mãos, Senhor, para cavarmos mais fundo, com mais profundidade.
com mais entendimento e discernimento, sem medo, sem preguiça, sem desânimo, mas com coragem, fé e determinação. Que esse ano de 2026, com essa casa sobre a rocha, a tua glória, Senhor, a sua glória permeie, a tua presença seja aqui uma presença que a gente possa sentir, tocar, perceber, todas as vezes que nos reunirmos em teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai, que a gente saia daqui hoje levando o nosso culto, cultuando cada momento de maneira contínua ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus, tua glória, teu amor, o teu poder, tua presença nesse lugar. Se a presença de Deus é real, aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia, aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Obrigado, Jesus, por essa noite.